Nós aqui no canal já discutimos bastante sobre a importância dos desejos dos seus personagens, que é o desejo dos seus personagens que movimenta eles através da história. Mas aquilo que seu personagem realmente deseja é o que ele realmente precisa? Olá, eu sou a Bruna Bernissal, esse é o Litera Wave. Hoje a gente vai falar sobre o que o seu personagem realmente precisa. Solta a vinheta, Bru! Bom, se você ainda não viu o meu vídeo sobre desejos do seu personagem, a importância dele, eu recomendo que você veja. Porque o desejo do seu personagem é uma força fundamental que vai fazer com que ele enfrente conflitos e que ele busque a concretização desse desejo ao longo de toda a história. Então, é essencial que você tenha bem claro o que seu personagem deseja mesmo, com toda a força do ser dele. Só que existe um ponto sobre o desejo que é muito importante. Não é uma regra, tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais isso, principalmente no final desse vídeo. Mas existe uma observação muito importante sobre o desejo do seu personagem. O desejo dele normalmente está associado com a crença errônea dele. Ou seja, o que ele deseja por um motivo errado. Pode ser por ambição, pode ser por medo, pode ser porque ele está tentando realizar o desejo de outra pessoa. Enfim, não importa. O motivo vai depender de cada personagem, de como você vai querer desenvolver ele. Mas você tem que ter isso muito claro. O desejo, ele parte de uma crença errônea. O que é a crença errônea? A crença errônea, também conhecida como falha trágica, é uma crença falsa, ou seja, um entendimento do mundo que não está compatível com a verdade da sua história. Resumidamente, a premissa da sua história é a verdade da sua história. Eu sempre falo um pouquinho sobre a premissa da história aqui, ainda estou para fazer um vídeo inteiro sobre isso. Mas você tem um tema para a história, que vai falar de algum valor, de alguma emoção, aquilo que você quer transmitir, aquilo que é a verdade da sua história, o coração da sua história. Independente do tema que for, você pega essa verdade da sua história, e seu personagem ele necessariamente começa no lado oposto. Ele começa não acreditando nisso. Ele começa pensando que isso é uma bobagem, uma mentira, enfim. Então ele vai fazer todo o caminho dele, que é o arco do personagem, da crença errônea até a percepção da verdade da sua história. Então, o que eu quero dizer basicamente é que o desejo, ele tá mais relacionado com o personagem aqui, nesse ponto, e no desenvolvimento dele, do que aqui, que é a verdade da sua história. Ou seja, o desejo dele está relacionado ao momento dele em que ele não acredita na verdade da sua história, em que ele não vê aquilo como algo sério, como algo importante, algo que mereça a atenção dele. O desejo dele está relacionado à crença errônea, o que basicamente quer dizer que o desejo dele está relacionado a um estágio imaturo dele, por assim dizer, né? Numa linguagem menos técnica e mais didática. E seu personagem começa com uma certa imaturidade, porque ele ainda está longe de alcançar a verdade da sua história. E, portanto, o desejo dele, o que ele quer muito, o princípio na história, o que ele está buscando, o que ele está sonhando, o que ele está indo atrás, o que está fazendo ele se movimentar, é uma crença errônea. A crença errônea está associada ao desejo dele, certo? E o que ele precisa? Onde entra nessa história? O que ele precisa entra exatamente no momento em que ele abandona a crença errônea e passa a enxergar a verdade da sua história. Ou seja, em algum momento desse arco do seu personagem, que vai estar mais ou menos próximo do clímax da sua história, ele vai entender sobre o que é o mundo, sobre o que é a vida. Ele vai ver aquela verdade. Quando ele vê aquela verdade, ele vai ver que ele estava errado o tempo todo. Que aquele desejo inicial dele que estava movendo ele e que podia passar por cima de qualquer coisa em nome da concretização daquele desejo, na verdade não é o que importa, porque ele estava enganado. O que importa é aquilo que ele vai descobrindo durante a jornada dele, que é o que ele precisa. E ele vai perceber, ele vai ter uma clareza maior disso exatamente no clímax. Então, pra gente pontuar aqui, deixar bem claro, onde na trama a gente vê o desejo mais forte, mais consolidado, e onde na trama a gente vê a verdade aparecendo, desabrochando e se tornando a verdadeira força motriz do seu personagem. O desejo está ali no começo, na crença errônea, no incidente excitante, provavelmente vai acontecer por causa do desejo do seu personagem, e todo o midpoint, que é o segundo ato, que vem depois do incidente excitante, todos os conflitos que ele está enfrentando nesse momento, que são muitos, que são quando os conflitos se agravam, quando o mundo todo parece ser um grande desafio para o seu personagem, é que o desejo dele é mais forte do que nunca, é quando ele precisa fazer toda aquela força do movimento contrário contra o mundo por causa do desejo dele. Então, conforme
coisas continuam dando errado pra ele, ele vai começando a entender que talvez esse desejo dele não seja realmente adequado. Ele começa a perceber outras coisas, ele começa a conhecer outras coisas. A força antagonista tá impulsionando ele pro erro, pra crença errônea, mas ele vai encontrar outros personagens, outras situações, outras circunstâncias na sua história que vão dar uma direção pra ele. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha ele, tá? Isso vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo conteúdo e a crescer no YouTube, poder alcançar mais escritores e pessoas que gostam de literatura. Aí, claro, ativa o sininho também. Então, o que acontece se o desejo do seu personagem tá baseado numa crença errônea, quer dizer que quem vai estar incentivando são os antagonistas. E aí, por antagonistas, obviamente, pode estar falando de personagens antagonistas, de vilões, pode estar falando de circunstâncias, do que for. Uma força antagonista tá incentivando ele a alcançar esse desejo. Já a necessidade dele, aquilo que ele realmente precisa encontrar, aquilo que ele realmente precisa fazer, está muito mais relacionado com as respostas que ele vai encontrando ao longo do caminho. Ele começa a responder melhor aos conflitos, a ter respostas, ter resultados melhores contra os conflitos a partir do momento em que ele testa essa coisa que ele precisa. Ou seja, quando ele começa a enxergar a verdade, começa a desconfiar, talvez, que tem aquela verdade ali no mundo e que ele precisa entender isso melhor, e ele começa a testar, começa a ver qual é, se eu fizer isso, realmente vou obter algum resultado. E aí ele começa a ter soluções melhores, a lidar melhor com os conflitos dele. E para deixar isso mais claro, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos em livros para a gente poder falar da diferença e deixar mais claro qual é a diferença entre desejar e precisar. Por exemplo, nos 7 Maridos de Evelyn Hugo, que eu já até falei sobre esse livro aqui no canal, o que ela deseja? Ela deseja fama, ela vai atrás da fama, é isso que move ela, é isso que dá energia para ela, todo o impulso dela está relacionado com isso. Mas, depois de um tempo, ela descobre que ela não precisava daquilo, aquilo não era o mais importante, não é aquilo que trouxe felicidade realmente para ela. O que trouxe felicidade para ela foi estar ao lado das pessoas que ela amava, da Sally, do Harry, enfim, pessoas com as quais ela se relacionou e que de fato foram importantes na vida dela. Então, o que ela desejava, fama, o que ela realmente precisava, amor, companhia, a família, né, a filha dela, que ela veio a ter depois, enfim. No livro Estamos Bem, da Nina LaCour, por exemplo, a protagonista, ela perde o avô, enfim, depois de ter descoberto algo que ela não gostou. E o que ela deseja fugir de tudo, ela deseja ir pra longe, ela vai para o outro canto do país, ela se isola, não responde mais mensagens da amiga, mas o que ela realmente precisava? De alguém que se aproximasse dela, de alguém que ouvisse ela, e de alguém que se oferecesse como uma família para ela. Já em Frozen, por exemplo, trazendo o exemplo da Disney aqui, a Elsa, que ela deseja se isolar do mundo porque esse isolamento traria liberdade para ela e ela não precisaria ter medo dos poderes dela, mas o que ela realmente precisa fazer é assumir os poderes dela, se responsabilizar pelos poderes dela, entender como isso funciona para estar com as outras pessoas e não se isolar das outras pessoas. Mas então significa que vai ser sempre assim na história, o personagem vai começar desejando uma coisa, sabe? Esse desejo necessariamente tem a ver com a crença errônea dele, e ele vai descobrir que aquilo não era o que ele queria lá perto do clímax, depois de dar umas testadas, de ver umas coisas, de quebrar a cara algumas vezes, e aí vai descobrir uma outra coisa, né? O personagem queria, o sonho dele era fazer uma orquestra sinfônica de capivaras. Em algum momento do seu livro ele descobre que não, que na verdade ele só queria estar próximo das capivaras e... Quê? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Você pode trabalhar com o desejo e com a necessidade dos seus personagens de formas diferentes, ou seja, ele pode desejar algo, descobrir o que ele precisa, pôr em prática o que ele precisa e ainda assim conquistar aquilo que ele estava desejando no começo. Existem precedentes, é normal, não é uma coisa tão assombrosa. Mas aí ele vai rever, digamos, ele vai repaginar o desejo dele para misturar isso, digamos, né, para conciliar, melhor dizendo, isso com aquilo que ele realmente precisa. E você pode até fazer o contrário também. Por exemplo, num arco de decadência, né, de queda do seu personagem,
que é o contrário que a gente costuma fazer na jornada do herói, você pode muito bem fazer o seu personagem não chegar naquilo que ele precisa, ele até vê qual é a verdade, mas ele recusa, ele realmente vai atrás só do que ele deseja e paga o preço por isso. Então as possibilidades são muitas, tá bom? Eu só tô colocando aqui o que é o mais tradicional e a partir disso, desse conhecimento, vocês podem pensar e elaborar suas histórias da forma que vocês preferirem, que fizer mais sentido, né, para aquilo que vocês estão criando, mas tendo isso em mente, de que existe algo que o seu personagem deseja, que está assim associado à crença errônea dele, que existe algo que ele vai aprender lá pra frente e que vai trazer uma nova necessidade para ele, uma nova percepção do mundo para ele, novas atitudes, consequentemente. Bom, gente, isso era o que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Então vocês talvez tenham tido algumas ideias aqui enquanto eu tava falando, de alguns exemplos, deixem aqui nos comentários pra gente poder se ajudar, tá? Alguma coisa que você lembrou que tinha um arco de queda, que realmente o personagem acabava largando tudo em prol do desejo dele, enfim, deixa os exemplos aqui. Eu vou deixar também aqui embaixo os links de compras para os meus livros, Sofia Alex Segundo, além daqui, no Cosmo assim como no Coração, e algumas antologias das quais eu já participei. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.